Está começando mais um. Não era uma vez? Fala aí, Gabriel, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Como eu disse, a nossa vinhetinha mais top do Brasil. Como é que tá você? Tudo A bem? gente já ganhou vários prêmios nessa vinheta, o pessoal que não Vários. sabe. Não foi É. divulgado, não saiu aí, mas o prêmio de melhor Um vinheta do dia. Brasil é nosso. Um dia. Não, melhor vinheta não. Vinheta mais top. Como tá É você, meu amigo? verdade. Tudo bem? Eu tô ótimo, Felipe. Tô ótimo. E você, como é que tá? Tranquilo, calmo, levando a vida numa boa e reflexivo pra falar sobre o filme de hoje. Que é qual? Que é Clique, meu amigo, do Adam Sandler, um filme estadunidense de 2006, dirigido por Frank Coraci, e é um filme que tem uma mensagem muito bonita a ser passada. A gente conhece os filmes do Adam Sandler, a gente sabe o tipo de comédia que ele faz, a forma como ele gosta de atuar. O filme não foge muito disso, né? Tem a identidade dele ali, só que dessa vez tem uma mensagem profunda, parece, não sei. Exatamente. Ele me cativa por causa disso, Felipe. Eu acho que ele começa desse jeitinho meio besta, meio vai ser essa comédia Ana Sandra, uma coisa leve, e do nada vem uma mensagem muito forte aí, e eu me emociono toda vez que eu vejo esse filme. Lágrimas caindo agora pela edição na minha cara. Nossa. Por favor, porque além da cena, aquela que se destaca depois que a gente assiste o filme, aquela que a gente fala, nossa, essa cena que é ele na chuva ali caído, né, tentando dizer pro filho dele, não cometa o mesmo erro que eu ali, né? Além disso, tem outras também que ficam ali, não estão tão no holofote, mas poxa, a cena, a última vez que ele viu o pai dele, por exemplo, entendeu? Então, de repente, talvez seja bom a gente falar um pouco sobre o filme em si, para que você que tá em casa e já assistiu faz tempo ou não assistiu ainda, possa se situar. O que você acha, Gabriel? Acho muito bom, acho muito bom. Então vamos lá. Michael Newman é o nome dele. O personagem interpretado pelo Adam Sandler, ele é um arquiteto e o filme faz questão de mostrar pra gente desde o comecinho, desde quando ele era criança, que a sociedade, o lugar, o contexto onde a gente vive valoriza muito os bens materiais. Então mostra a cena dele quando era criancinha, as crianças, os amigos dele que ele queria que fosse ali comer com ele na mesinha ali, né, no acampamento, foram pro trailer que tinha televisão e tal. Então, já mostra essa frustração dele desde o começo, quando criança, e aí quando adulto mostra a resposta disso. Então, é um adulto que busca o sucesso profissional a todo custo. E ele tá, sim, ele tem certeza absoluta que ele tá fazendo tudo isso pela família, por amor, e que é o melhor a se fazer e é o foco principal da vida dele. E é aí que o filme tem uma forma maravilhosa de virar, né, o espelho dele, eu conseguir se perceber através dessa metáfora. Tem um dia que ele vai comprar um controle universal, porque ele já não aguenta mais tanto controle em casa. Ele chega numa loja, Gabriel, olha só, que se for traduzir, fica algo como banho, cama e além, para comprar esse controle. Já fica aí a metáfora. E tem a metáfora também do próprio nome dele, né? Michael Newman, que é um novo homem. E aí, nessa Bom, loja, ele encontra o personagem do Mori, o anjo da morte, não é? E aí, esse personagem dá um controle pro Adam Sandler, ele já avisa desde o começo, você não vai poder devolver. E esse controle permite que ele possa controlar, literalmente, a realidade dele. Ele percebe que ele pode criar, que ele pode, enfim, avançar no tempo, voltar no tempo, dar pause, olhar as lembranças todas como se fosse num grande menu. E esse controle e o Adam Sandler, aliás, o Michael Newman, são os personagens principais do filme. Então é mais ou menos isso, né, Gabriel? deu uma boa geral, Felipe. Deu uma boa geral, cheio de spoiler aí, coisa legal que você falou, ótima. Ih, rapaz, esqueci de Aliás, avisar. contém spoiler. Contém spoiler. Sempre Tcharam. contém, mas é bom estar repetindo. Você que é novo no canal, Não ou tá não é demais. Aliás, já também. deixa um subscribe, já deixa o like, se você licar, deixa o like. Ah, depois desse inglês todo, se você não deixou like ou subscrito, né? Que eu ia falar inglês e veio em Subscribe, português, dog. né? Subscribe. Depois dessa, olha, você tem que se inscrever. Mas, Pergunta Felipe, clássica de começo de papo. exato. É isso que eu ia fazer. Vai lá você. Vai lá você. Como você primeiro, meu amigo, como você se sentiu assistindo esse filme? Além da emoção que você já disse, né? Sei lá, qual mensagem te passa no final do filme? O que você leva? Eu acho que é valorizar mais o presente, assim, o ser acima do ter, assim, justamente o que o personagem foi a vida toda querer procurar o ter mais do que o ser e viu que não fazia sentido. Acho que é um filme, é isso, é impactante. Ele é um filme que te lembra de você estar no momento, assim, de você realmente voltar para o que importa. Isso, bacana que você falou, acho que é tá bem na essência assim, estar no presente, né? Porque ele realmente achava que ele ia estar bem quando ele atingisse
a promoção, o sucesso, né? Então é como se tá no deserto e a água tá longe, né? Quando eu chegar lá, e nisso que ele perdia o que era aqui. Então, a forma como eles fazem para passar essa mensagem, muito legal. Ah, no Soul também tem essa referência do momento que ele tá no pós-vida, né? Tá em outra dimensão, e ele tem, de alguma forma, essa perspectiva da vida dele, né? Vendo cenas e tal. Então, assim, interessante isso, uma perspectiva. Ver a própria vida, as próprias atitudes sobre uma perspectiva diferente, né? Exato. E eu acho que traz uma coisa muito legal, que é como se você conseguir ver as atitudes que você tem hoje em dia, como elas impactam no futuro, assim, como você vai construindo o seu futuro a partir do que você é hoje. Então, esse negócio de, quando eu fizer isso, eu vou estar desse jeito, é uma coisa que não existe, é uma coisa falsa. Então, você está querendo ser desse jeito, você tem que estar construindo hoje, esse ser, né? E você tá buscando controlar a vida, o seu destino. E é por isso que ele vai Exato. buscar o controle. Ele entra nessa quando ele vai comprar o controle, ele vai atrás do controle. É isso que ele tá buscando, controlar a vida dele, né? Isso não é ruim, né? Praticamente todas as pessoas querem isso, não ter preocupações, ter tudo sob controle, dinheiro, né? Não se preocupar com, enfim. Interessante demais é isso, cara. Tem muita meditação que é feita, que eu sempre gostei muito de fazer, que eu, inclusive aprendi com o professor Mara no Instituto, que é basicamente isso, cara. Pode ver. A gente medita, respira e começa a observar a nossa vida como se a gente subisse numa montanha, como subisse, não é? Então é mais ou menos esse efeito mesmo de se analisar, porque o controle é o que a gente tem mesmo. Eu, por exemplo, tem coisa que eu me sinto desconfortável, que eu errei, que eu fiz, ou qualquer coisa, que eu simplesmente não quero olhar, entendeu? Passou, bateu, eu tenho controle do que eu vou olhar, o que eu não vou. Uma metáfora legal. Mas aí vai uma pergunta para você e uma pergunta para o ouvinte. Ouvinte, você acha que a gente controla a nossa vida? Felipe, o que você acha? Nossa, eu acho que eu tenho muitos níveis para responder essa pergunta, e em essência, eu diria que sabendo conscientemente como conceito que não. Diria para você, não, o destino, a gente precisa aprender a fluir e tal. Sim, é o que eu acredito, é o que eu gosto de dizer, é o que eu diria. Mas eu sei que Uhum. na prática, eu não tem como, sabe? Eu busco sim um controle, e se as coisas saem do que eu imaginei que seria, a frustração também é uma forma de lidar, porque ele teve uma segunda chance, mas a vida não nos dá, né? Exato, exato. E tu? É uma pergunta difícil, não sei porque você fez essa pergunta. Mas você fez pra mim, É por isso. Cara, ganhou. eu acho que assim, ó, eu acho que o único momento que a gente consegue, eu não sei se controlar é a palavra certa, mas o único momento que a gente consegue realmente ter parte desse controle é no presente. Quando a gente está realmente no presente. Acho que é impossível a gente conseguir controlar o futuro. A gente pode fazer planejamentos para o futuro, mas realmente controlar esse futuro, no filme mostra isso, um cara com o próprio controle não conseguia controlar o futuro, Nossa, imagina a gente. é, Então, eu acredito nisso, eu acredito que não, a gente não consegue controlar aham, nossa vida, mas quando a gente está presente, a gente consegue fazer, de uma certa forma, tá dentro dessa ordem, assim, entendeu? total. E o que você falou faz muito sentido, assim, de estar presente não significa só estar presente, mas saber que é agora que você está construindo o seu futuro. Então, o filme mostra o momento em que ele fica com raiva do controle. Entende? Como se o controle fosse o Uhum. culpado dos problemas, né? Porque naquele momento ele não tá conseguindo perceber que é ele que age daquela maneira. O controle só tá mostrando que ele mesmo, a forma como ele mesmo age, né? E tal. Então, tem muita gente que fala que esse filme é uma metáfora, que é algo que se passou numa experiência de quase morte, sabe? Um Uhum. pós-morte. Mas, assim, qualquer coisa que faz a gente pensar sobre a morte, sobre a vida, para mim sempre foi bastante impactante. E a gente tem uma mente dual, né? De, isso aqui é isso aqui é aquilo, aqui alto, baixo, sei lá, azul, vermelho. E, na verdade, as coisas são um pouquinho mais complexas do que isso. E o interessante do filme é que ele acaba mostrando que, assim, ele passa todos os momentos que ele não quer estar. Então, a massagem na esposa, jantar com os filhos quando ele tem que trabalhar, mostra um monte de cena que ele vai passando, para não estar naquele momento, porque ele quer chegar É, nos resultados, não nesse processo. E no final, ele sente mais falta desse processo, mais do que do resultado. Aliás, ele é está verdade. descontente com os resultados. Uhum. Então, essas partes, isso daí me chama muita atenção no filme, que é essas partes que a gente quer pular na vida, no trânsito, ou jantar com a família, mais uma vez, que a gente faz todos os dias,
são as partes que a gente vai sentir mais saudades, assim. Então, a gente Nossa, que legal. valorizar isso, né? Tipo, que as partes mais chatas hoje em dia são as mais, que a gente vai sentir mais saudades no futuro. Acho que é muito bonito do filme. É. Eles trazem algo sobre piloto automático, né? E esse que você trouxe sobre, por exemplo, é uma imagem interessante, porque ilustra muito bem o que é esse piloto automático, o que é a gente estar aqui, mas não estar aqui. E isso se ilustra muito bem com isso, quando a gente trabalhou o dia inteiro, saímos do trabalho, estamos indo para casa. Nesse momento, é o momento que, pô, você não vê a hora de chegar em casa, então você tá ali no trânsito, mas, meu, você entende? Então, o que Uhum. que é esse piloto automático? Tanto que eles mostram o Terry Crews ali em algum momento, né? Curtindo, feliz no trânsito, trazendo essa mensagem, que é justamente o que ele estava calando, né? Justamente aquilo que ele estava não estava tão presente ali porque ele achava que era nada, era só um ir até o trabalho. Então, quantas vezes a gente faz isso, né, cara? Quantas vezes a gente tá aqui esperando para estar lá já? Você se percebe assim, às vezes? Uau! Muito. Às vezes eu tô comendo e eu lembro que eu tô comendo. Eu tô dirigindo, eu lembro que eu tô dirigindo. Tipo, Você eu faço entendeu? bastante isso. Tanto que uma coisa que eu já faz tempo que eu adotei na minha vida, assim, até de lembrança mesmo, assim, na pele, para poder lembrar de estar presente, porque aí eu vou estar mais consciente mesmo da minha vida, assim. Me traz muita ansiedade esse piloto automático. Me traz ansiedade. É como se eu estivesse no filme mesmo. Eu vou passando os momentos para estar naquele momento que eu tô ansioso e quando chega o momento passa rápido, não foi nada, sabe? Então, isso é uma coisa que eu adotei faz tempo, de práticas para isso, para estar nesse momento, que seja comer sem celular. Eu medito também, mas qualquer coisa que eu faça para estar um pouquinho mais no momento, hoje em dia eu estou fazendo isso, porque isso me deixa muito mais contente com minha vida, assim, e muito mais consciente das coisas que eu faço. Para mim foi uma virada de chave para fazer isso. E você que está assistindo em casa, você está num canal que tem basicamente essa mensagem a se passar. Você tem os outros programas de yoga, você tem a Clara falando sobre alimentação saudável. É justamente para isso, são, né, ferramentas para isso que a gente tanto fala, que tanto volta em tanto. A maioria dos filmes, cara, que a gente fala, para pra pensar, Gabriel. Chega nesse tema, estar presente no aqui e agora. Quantas vezes, né? Não, e é legal que, assim, ele consegue tudo que ele quer na vida e não é o suficiente, né? E você vê todos os emaranhamentos que acontecem junto com isso. O filho virando pai também, Nossa, seja eles mostram isso comendo besteira, detalhadamente. Desde o detalhadamente. comecinho. Exatamente. E é legal as lembranças das coisas que ele vai perdendo com o tempo, assim. Ele não reconhece a Aham. filha, a casa na árvore, sabe? Nossa. Essas coisas, assim, que, tipo... O filme, eu acho que, assim, é claro que é uma expressão de estar passando tempo e ele não sabe o que passou nessa lacuna. Mas isso é muito real. Às vezes, você passou 5 anos, você fala, o que eu fiz em 5 anos, sabe? Então, eu acho que é um É. filme bem fidedigno, assim, do que pode acontecer. Nossa, é exatamente isso que você falou de ter um lapso momentâneo, de falar, nossa, tô dirigindo. Tipo, você tava pensando em outra coisa. Isso também acontece a longa escala, né? A longa escala, tipo, anos numa brisa que depois você, sabe? E é isso que ele faz, eu acho, porque o filme mostra um personagem, Michael Newman, resgatando momentos do passado dele. É. Resgatando literalmente, com o anjo ali acompanhando ele, e ele revendo e ressignificando. Ele tendo uma chance dele ter um feedback sobre ele mesmo. E, cara, é isso que a gente faz. É isso que uma constelação faz. Só para comentar, propaganda aí, ó. É isso, a Uhum. gente né, recria, traz a cena, volta. Então, a cena dele, vendo o pai dele pela última vez, eu acho que ela é uma ótima síntese do todo da obra. Lindo demais. Lindo, lindo, lindo. O pai dele representa muita coisa no filme, para mim, assim. O pai dele é bem aquele conto onde estão as moedas, e literalmente ele usa uma moeda, Nossa, né? É como se, literalmente, literalmente. de Então, João para quem não Garriga. conhece, exatamente, para quem não conhece o conto, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas é basicamente assim, ele mostra a vida dele indo para o bem material, então ele esquece do resto todo, e mostra, como o Felipe falou, na infância, ele ali que os amigos não queriam ser amigo dele, porque ele não tinha, na verdade, né? Nossa, Ele não tinha o material, então ele vai suprindo isso para o resto da vida, e o pai dele sempre faz uma mágica com a moeda. E ele, tipo, vai cada vez mais valorizando essa mágica com a moeda. E o último encontro deles é literalmente o pai dele querendo ter uma relação com ele, com o neto, e ele, tipo, xinga o pai nessa hora, perde a cabeça e fala: nossa, Eu já sei como você faz esse truque estúpido da moeda. Então ele muito legal. mas é muito mais representativo do que uma moeda. É como se ele estragasse o pai dele, assim, é tipo, sai daqui, você não tem,
para ser meu pai, tipo, Você entendeu? entendeu? Então, e ali o valor, a moeda é representada até no valor, né? Tipo, de valor mesmo, é muito forte, é muito forte. Nossa, inclusive, ó, essa moeda, o que a mágica é o seguinte, o pai dele pega uma moeda e morde. E a moeda fica meio que pela metade. Ou seja, filho, olha aqui, ó. O dinheiro não é tão sólido assim. Isso que você tá buscando, olha aqui, ó. Puf. Ah, não é? Não é Então, eu nada. queria até mandar um abraço para Carol aqui, que foi uma convidada nossa que veio gravar com a gente esse filme. Foi através da ideia que a gente trocou com ela, que veio essa percepção da moeda. Tivemos um pequeno problema, mas daqui a pouco a gente, quem sabe, volta a gravar com ela. Mas, assim, interessante demais o simbolismo dessa moeda, né? E ele olha essa mensagem do pai e realmente ele, enfim, ignora a vida inteira. Lindo, lindo. Exato. Que Não, mais? e Que mais que a assim, gente ignora, né? exato, exato, exato. Mas é isso que está mostrando no filme, que o essencial a gente ignora. Que a gente começa, a gente cria todo mundo na cabeça como devia ser, tentar controlar esse controle que não existe, e a gente acaba esquecendo de todo esse essencial. E essa cena, ela, além de ser super emocionante no filme, ela literalmente resume tudo. Ali ele perdeu o controle total da vida já. Exato. Ali ele já tinha perdido o controle total da É. vida dele. Ele Já foi aponta tarde pro pai demais. dele como tipo, ó, ele é age como se fosse o pai dele, ou seja, ele vê essa mensagem que o pai tem a dizer, filho, calma, o dinheiro não é tanto, e fala, não, você não sabe, eu sei. Então essa cena mostra ele não olhando pro pai dele, apontando o dedo, Uhum. e depois ele ignorando, nossa, Não, o pior é que primeiro ele lindo. esculacha o filho, depois ele esculacha o pai. É, tipo, ele nem olha, ele não tá olhando para nenhum dos dois que você falou. Então, isso é muito forte. Aí ele vai no túmulo do pai e ele culpa a morte. Fala, Nossa, você é. tirou ele de mim. E Uhum. ele falou, não, você não teve a relação com ele. Então, às vezes a gente pode culpar tanta coisa numa relação, assim, ou a gente valoriza quando tem a perda, sendo que agora a gente pode, tipo, tá reconstruindo isso, sabe? O essencial a gente perde, e depois a gente fala, puta, a morte, ou a vida, ou não sei quemzinho, enfim, Nossa. eu acho que mostra muito isso, assim, ele vai culpar a morte fala, foi sua escolha, não foi minha escolha, você que fez tudo isso. E foi literalmente a escolha dele. Nossa, literalmente. E você, para mim, resumiu quase o filme em poucas palavras. O essencial a gente esquece. Nossa. O Felipe, tem uma cena que ele, acho que é a hora que dá uma puta reviravolta mesmo, assim, na vida dele, que eu acho que é quando ele vira presidente, assim, que ele vai para que do nada ele fala que vai virar presidente e adianta até lá. E aí, essa foi do nada, ele acorda gordão, ele acorda, já morreu o cachorro, a mulher já tá com outro cara, a filha já tem namorado, o filho tá obeso, enfim. Aí é uma puta reviravolta. E aí ele fala assim, passa muito rápido a cena. Mas ele fala, o que que aconteceu? Acho que esse é o resumo de tudo. Assim, ele fala, o que que aconteceu? Tipo, e quantas vezes na vida, sei que eu ainda sou jovem, mas você faz, como o que aconteceu? Do nada, tipo, Perdi o acontece um controle. monte de coisa. Perdi o controle, exatamente. Então, essa cena para mim resume demais assim as coisas. Nossa. É como se a alma dele tivesse presente em poucos momentos na vida. Aliás, cada vez menos frequentes esses momentos, né? É como se a alma dele, puf, começasse a olhar o que que aconteceu em volta enquanto ele não estava. E será que isso não acontece? Não sei. É. Não, tem um cara que chama, acho que Simon Sinek, não sei, que ele fala, por exemplo, que você não consegue saber o instante exato das coisas que acontecem. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você se apaixona por alguém, ou quando você está indo na academia e olha e fala, atingiu o objetivo, não é teve esse dia, você não sabe o dia exatamente que aconteceu, são todos os dias você faz alguma coisa para nesse dia, do nada você vai falar, ó, olha como eu tô. Tipo, você não é uma coisa, é uma coisa contínua, assim, Ah, entendeu? nossa, legal. Legal. É como se é como navegar. Exato, exato, exato. Você sabe para onde você está indo, mas ao mesmo tempo você está no caminho, com atento no caminho, né? Exatamente. E o filme mostra o contrário disso, sabe? Dele não estar nesses momentos, ou não estar construindo todos os dias. A mulher deixa de se apaixonar por ele, por quê? Porque Nossa, todos os dias ele faz alguma coisa para deixar de estar com a família, ou de estar valorizando ela, ou qualquer coisa, entendeu? Mostra o lado contrário. Também quando você deixa de fazer, e do nada ele fala: o que aconteceu? Mas foram todos os dias durante X anos que ele fez coisas para naquele momento ele perguntar: o que aconteceu? Entendeu? As coisas não acontecem do nada. as coisas não acontecem do nada. Muito legal. Eu acho que esse deve ter sido, ué, na nossa humilde visão aqui, um erro fatal dele. Porque a gente precisa, na nossa vida, você perguntou para mim do controle, uma das coisas que eu aprendi com meu professor, Mário Cosiner, é tipo assim,
Você sabe para onde você vai? Sabe a meta que você quer? Então agora vai no dia a dia. Você tem que ter a visão macro e o passo de formiguinha ao mesmo tempo. É como se ele tivesse só a macro, só isso. Ele sabia só que onde ele queria chegar e só, mais nada. Aí fixou lá tanto que perdeu tudo, deixou de construir coisas que precisavam ser construídas e deixou um espaço vazio onde outro cara veio e, né, supriu aquele papel do menino que precisava de um pai, de uma figura paterna para, não é? De uma mulher que precisava de um homem, enquanto ele estava, enfim, olhando para outro lugar, digamos assim. O Bill, que é esse cara, o salva-vidas, ele incomoda ele, o Adam Sandler, justamente porque ele é a figura de quem ele deveria ser, ou quem ele queria ser. Deixou de ser. Deixou de ser, exatamente. Então, o Bill, desde o começo, né, que acho que você uma vez comentou comigo, mas desde o começo ele vai na piscina e o Michael, ele vai no japonês, ele confunde o filme com o japonês, assim. É cômico a cena, mas tipo, como você confunde seu filho tanto, assim, esse é o negócio. Então, como ele não tá nada conectado no momento ali, e desde de lá até o final, ele tá fazendo coisas super boas para todos os familiares dele. Então, mostra muito claramente isso, né? Nossa, total, já fazendo uma propaganda para colega, né? Claramente, entendeu? Não, essa risadinha sua aí corta, porque Não, realmente foi foi. ruim. Não foi. A risadinha foi ruim, mas foi bom, foi Não, minha verdadeiro. Eu gostei. risada foi ruim, mas É, é foi porque a piada sincero, foi foi sincero. péssima, entendeu? Exato. Então. Oh, mas eu achei legal isso, porque assim, a gente fala muito isso dentro da linguagem da constelação, sei que não é todo mundo que conhece, né? Mas existe muito isso. Numa constelação acontece muito de um pai olhar para o filho e não o ver. Olha para o filho, mas não vê. Isso acontece muito. E na vida real, como seria isso, né? O que representa de verdade isso? De um pai olhar para o filho e não ver? Se ele tá vendo com os olhos, entendeu? Então, esse filme mostra muito bem isso, desse jeito, como o pai tá olhando para outro lugar, então, o foco principal é outra coisa. E é legal, o personagem do Bill faz parte, tanto que no final, aquela cena principal ali, ele tá ali junto também, né? Exato. Ô, Felipe, resume o filme aí pra gente, agora, então, no final. Clique é a história de um cara que perdeu o controle da sua própria vida porque ele estava olhando para um lugar só. Não não se deu a chance de olhar para o foco que ele estava e questionar, e olhar ao redor, e respirar um pouco, e só foi. E foi acordar um pouco tarde. Tá ótimo, Acontece. tá ótimo. Belo resumo, belo resumo, belo resumo. Tá muito bom. É isso, meu amigo? É isso. Você tem alguma coisa mais pra falar? Eu tenho. Se você não assistiu, clique, ou se você já assistiu, mas quer rever, tem no YouTube. É só de graça, é só colocar. É um lindo filme para ver, para pensar um pouco, para parar um pouco mesmo. Assim, só a gente vai vivendo o dia a dia, fazendo as coisas, e tocando. Só às vezes só parar um pouquinho. Esse filme me ajuda isso, a parar um pouquinho e olhar o todo assim. Exato. Um lembrete pra gente lembrar o que que é essencial na vida, né? E não precisar Essencial. esperar alguma coisa acontecer pra gente dar valor àquilo ali. É isso aí. Muito bom, Gabriel. Muito bom papo mais uma vez. Obrigado, enriqueceu o meu olhar mais uma vez para essa obra que eu gosto muito. Eu também, Felipe. Muito obrigado. Obrigado por lembrar dessa obra. Eu já tinha esquecido dela e aí eu adorei ver ela de novo. Me lembra, que nem eu falei, ela é um lembrete para mim assim. Então, muito obrigado aí, presente. Muito obrigado para você que está em casa também assistindo. Tomara que essa nossa conversa tenha inspirado alguns pensamentos também, assim como esse filme nos fez. Até a próxima. Valeu. Falou!